Descubra o que acontece se você investir, mesmo com pouco dinheiro. Quando pensamos no Brasil como um todo, só de você não ter dívidas e ter qualquer dinheiro investido já te faz ficar em um grupo seleto de pessoas. Segundo pesquisa do final do ano de 2023, cerca de 67% dos brasileiros entrevistados afirmaram não ter nenhuma reserva financeira, enquanto apenas 6% afirmam ter uma reserva que garanta o mesmo padrão de vida por pelo menos um ano. E bom, isso não precisava nem de pesquisa para sabermos, né? Nós vemos no nosso dia a dia mesmo. Pessoas que até recebem bem mensalmente, mas sempre estão enroladas com contas a pagar, sempre vivendo no limite da renda, gastando tudo, tendo que pagar altas faturas do cartão e tudo mais. Ou seja, sem nenhum controle financeiro. E isso fica mais complicado ainda para as pessoas que têm uma renda baixa, de menos de 2 salários mínimos, por exemplo, que é a parcela de pessoas que menos conta com uma reserva financeira, justamente pela situação de vulnerabilidade pelo salário baixo. Por isso que se você não tem dívidas e já tem qualquer valor investido por menor que seja, já está melhor financeiramente do que grande parte dos brasileiros. Mas agora, será que compensa investir mesmo com pouco dinheiro? Bom, eu fiz um vídeo sobre esse assunto há mais de um ano, porém decidi atualizar algumas informações aqui. Como eu disse, se você não tem dívidas e se encontra no positivo, já é sinal de controle financeiro acima da média do Brasil. Porque como eu sempre falo aqui no canal, ter dinheiro investido nos proporciona maior segurança financeira e controle do nosso próprio tempo e dinheiro. Mas aí você pode pensar, mas investimento é só para quem já é rico. Investir pouco não faz diferença. Bom, quando falamos financeiramente em valores absolutos, se investirmos ali, por exemplo, R$200 em uma aplicação que rende 1% ao mês, vamos receber R$2 no final do mês. Isso com certeza não muda a vida financeira de ninguém. R$2 não dá nem para comprar um salgado na feira. Mas digamos que você invista R$200 mensalmente por 6 meses com um rendimento em torno de 1% ao mês. Você já teria cerca de R$1.230, sendo que R$30 foi apenas de rendimentos. Ainda vemos que os valores de rendimento são baixos. R$30 também não muda a vida de ninguém. Então, só por esses breves exemplos, vemos que pouco dinheiro investido vai render pouco. E é aí que vem aquele pensamento que eu já tive e talvez você esteja pensando a mesma coisa agora. Vou começar a investir quando estiver ganhando mais. Cara, eu definitivamente não concordo com isso. Porque de verdade, às vezes quem fala isso está apenas adiando o início dos investimentos. E eu digo isso por experiência própria mesmo. Aí quando a pessoa começa a ganhar mais, também vai continuar com o mesmo pensamento. Quando eu ganhar mais, eu começo. Nunca começando de fato. E é muito melhor começar investindo com pouco mensalmente, entendendo na prática como funcionam os investimentos de renda fixa, depois os fundos imobiliários, ações e tudo mais, do que começar investindo grandes quantias sem saber o que está fazendo e podendo perder muito dinheiro. E claro, você investindo pouco dinheiro, vai sentir o gostinho que é ver seu dinheiro rendendo, mesmo que centavos no começo. Aí no outro mês você aporta mais um pouco e vê que os rendimentos cresceram um pouquinho. Todo esse processo é muito bom, porque vamos entendendo na prática como funciona e nos sentimos incentivados vendo o progresso, mesmo que pequeno, dos nossos investimentos. Esse é um dos maiores motivadores de você buscar também aumentar a sua renda, para aumentar o valor dos aportes com o passar do tempo, entende? Então, cara, comece mesmo com pouco e o quanto antes. Porque eu tenho certeza que com o passar do tempo investindo, vai se tornar um hábito. Inclusive, comente aqui embaixo se você já tem esse hábito de investir, eu vou ler o comentário de todo mundo. Bom, muitos pensam em investimento apenas como uma forma de ficar rico rápido. E essa tá longe de ser a ideia principal aqui. Principalmente quando falamos de investir pouco dinheiro mensalmente. Acredito que a maioria dos brasileiros que começaram a investir e seguiram na constância de investir todo mês por pelo menos um ano, viram sua vida financeira mudar para melhor. E não tô falando que começaram a investir e agora ficaram milionários e estão andando de Ferrari por aí. Apenas investir não vai deixar ninguém milionário do dia para a noite. Eu digo que melhoraram de vida financeira ao investir porque agora têm maior controle do próprio dinheiro, não gastam tudo o que ganham, já têm uma certa segurança financeira e podem viver de maneira mais flexível um pouco. Por exemplo, se alguém chegar ao ponto de conseguir formar a reserva de emergência completa de pelo menos 6 meses do custo de vida, já tem uma tranquilidade muito maior caso seja demitido do que alguém que não tem nada e vive sempre no limite da renda.
Se você, por exemplo, tem um custo de vida de R$ 2.000 por mês e tem R$ 12.000 na reserva de emergência, já tem uma reserva que cobre 6 meses do seu custo de vida. E isso já vai te trazer uma tranquilidade financeira muito maior se comparado a alguém que não tem nenhuma reserva. Imagina se você com uma reserva de emergência completa e seu colega de trabalho sem nenhuma reserva fossem demitidos. Com certeza o seu colega sem reserva nenhuma vai ficar desesperado, pensando em como vai pagar as contas do próximo mês. E é claro que você não vai ficar feliz com a notícia de ser mandado embora. Porém, também não vai ficar completamente desesperado porque terá como se virar por alguns meses, até que consiga um emprego novo. E cara, o que eu expliquei aqui nesse exemplo foi sobre a reserva de emergência, que é interessante que seja formada antes de começar a investir. Porém, muitos fazem a reserva em conjunto com os investimentos. A minha recomendação é que você tenha no mínimo do mínimo o que gosto de chamar de reserva inicial, que é aquela de cerca de R$ 2.000 a R$ 3.000, para assim ficar pelo menos protegido contra imprevistos do dia a dia. Mas lembre-se, é uma reserva de emergência. Ela não serve para gastar com festas ou compras no shopping. Porém, é claro que o ideal é ter a reserva de emergência completa, de pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal. Veja que a forma de alcançar uma certa segurança financeira em primeiro lugar é fazendo uma reserva de emergência, que é interessante que você aplique um investimento seguro de renda fixa, que tenha liquidez diária. Sempre viva um degrau abaixo da renda gastando menos do que ganhar. Mas agora você pode estar pensando, mas investir pouco dinheiro todo mês nunca vai trazer rendimentos expressivos? Bom, vamos dizer que você invista R$ 200 por mês durante 5 anos. Por exemplo, com uma rentabilidade de 10% ao ano. Vemos que já muda de figura a situação. Claro que R$ 15.000 por mês não faz de ninguém rico. Porém, ter essa quantia com certeza vai trazer uma segurança financeira muito maior do que investir R$ 0 todo mês, né? E veja que são simples R$ 200 por mês. E vemos também que ao longo desses 5 anos, só de rendimento foi cerca de R$ 3.300. Aí você pode pensar, mas 5 anos é muito tempo. Cara, o tempo vai passar você querendo ou não. Então é melhor que passe com a gente investindo mensalmente do que passar enquanto sempre adiamos o começo. Sempre com aquele pensamento de que vai começar quando estiver ganhando mais e por aí vai. E só para deixar claro aqui, investir pouco dinheiro definitivamente não é a melhor alternativa. Porém, para grande parcela da população que não pode investir uma grande quantia mensalmente, se mantiver a constância de investir pouco todo mês, pode garantir uma aposentadoria mais tranquila quando chegar na terceira idade. Imagine que você tenha 25 anos e invista até os 60 anos. Ou seja, durante 35 anos. R$ 300 por mês, rendendo 10% ao ano. Pelos cálculos da calculadora de juros compostos, vemos que você chegaria no primeiro milhão ao final desses 35 anos. E além disso, quase R$ 900.000 foram apenas de rendimento do investimento. Isso levando em conta que você reinvista tudo que receber de rendimentos. Esses são os juros compostos, os rendimentos sobre rendimentos, que no longo prazo realmente fazem maravilhas. E é claro que R$ 1 milhão daqui 35 anos não vai ser a mesma coisa do que é 1 milhão hoje em dia, porque a inflação também vai se acumular ao longo do período. Mas com certeza chegar na terceira idade com um pé de meia desses vai garantir um conforto maior do que depender exclusivamente do INSS. Até porque hoje em dia já tem muitas pessoas na idade de se aposentar que continuam trabalhando, pois a renda do INSS é muito baixa. Então, verdade seja dita, não tem como ficar rico investindo pouco dinheiro mensalmente. Isso mesmo quando pensamos em investir para o longo prazo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, investir mensalmente, mesmo que seja pouco, vai trazer um conforto e tranquilidade muito maior do que chegar na terceira idade sem nada de patrimônio investido. Mas agora você pode estar pensando, mas não quero investir pouco e ter que esperar 35 anos para ver o dinheiro render. Bom, para isso não existe outra alternativa a não ser aumentar o valor dos aportes mensais, ou seja, investir mais mensalmente. É por isso que sempre falo aqui no canal que no curto prazo o nosso maior foco deve ser em aumentar a renda trabalhando, seja criando novas fontes de renda, estudando para conseguir um emprego melhor. Bom, aumentar a renda. É super importante aumentar a renda e investir mais mensalmente para acelerar o progresso dos investimentos. Por isso que a ideia não é simplesmente ficar cortando gastos, mas sim aumentar a renda.
Então, de forma resumida, entendemos que se hoje você só consegue investir pouco mensalmente, comece mesmo assim, para assim já pegar o jeito da coisa e já começar a mudar seus hábitos financeiros. Mas também não se esqueça de focar em aumentar a renda, para assim também aumentar os aportes que você vai fazer mensalmente, porque é isso que vai acelerar o progresso dos seus investimentos. Muito obrigado por assistir o conteúdo até aqui e até o próximo vídeo. A luta é diária, mas não vou desistir. Cada erro ensina, é assim que vou evoluir. Minhas metas traçadas são faróis da escuridão. Independência financeira é a minha missão. O sucesso me espera com